Olá, amigos aprendizes. Estamos aqui para mais uma semana de estudo do Evangelho. Hoje no capítulo 18, chamado Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse capítulo começa com uma parábola intrigante, mas a gente combinou aqui de dar um overview do que trata afinal esse capítulo. E aí essa parábola é tão interessante que a gente vai se deter bastante nela, né, nos elementos que ela traz, para enriquecer esse nosso momento aqui, esse nosso estudo. Basicamente, esse capítulo trata de evolução espiritual. E a gente vê, durante todos os nossos encontros aqui, a gente fala sobre isso direto ou indiretamente. Esse capítulo ele vai tratar de alguns detalhes a respeito dessa nossa caminhada espiritual. Então, será que todos nós podemos evoluir espiritualmente? Ou será que somente alguns são escolhidos para isso? Será que existem os escolhidos para evoluir e os escolhidos para não evoluir? Ou será que depende só da gente? Então, como a gente já sabe dos nossos estudos anteriores, inclusive, a lei de Deus está para todos. Por que ela está para todos? Porque o Livro dos Espíritos nos deixa bem claro que, na verdade, a lei de Deus está na nossa consciência. Então, todos nós podemos ter acesso a essa essência divina, ela está em nós. E, além disso, a lei de Deus está presente em tudo que a gente vivencia no mundo. A gente está sujeito à lei de Deus. Então, todo mundo pode. Porém, não é fácil, porque precisa ser um trabalho nosso. Nós precisamos vencer as nossas imperfeições para conseguir evoluir. A gente tem as ferramentas, a gente tem a informação, principalmente agora com a riqueza do Espiritismo que traduz para a gente. Então, a gente tem as informações, só que não é fácil. Então, aqui tem o item de porta estreita, a gente vai comentar também durante aí o entendimento melhor da parábola, mas, afinal, tudo começa nesse capítulo com essa tal de parábola do festim de núpcias, onde tem um rei que resolve fazer uma festa grande, um casamento, vamos entender por que a referência aí dessa festa, e ele chama a galera importante, a galera desdenha, não quer participar, ele fica bravo no fim das contas, ele manda convidar todo mundo mesmo, aí vem os bons, os maus, os mendigos, os criminosos, vamos dizer assim, e aí quando chega ele reclama, mas como é que você está aqui nesse casamento sem a veste nupcial? Quem te mandou entrar? Sai, né? Aí no final tem um fechamento aqui de lançar para as trevas exteriores. E é um negócio bem confuso e que por trás tem uma riqueza de detalhes enorme. Então, passo para a Polônia começar aí com essas reflexões tão importantes dessa parábola. Olá, aprendizes. Um prazer estar com vocês mais uma vez e vamos esclarecer essa questão, né? Bom, todas as parábolas que Jesus escreveu, ou escreveu não, falou, né? Porque Jesus não escreveu, ele só falava. Tinha nela as leis universais. E para entender, a gente precisa buscar entender os elementos que eram importantes na época em que Jesus passou pelo planeta. E de que se fala no texto, tá? Então, esta parábola em específica, ele fala sobre a festa de casamento, as bodas, né, de casamento. E por que que Jesus fala, pega as bodas? Porque, na verdade, era a festa mais importante naquele período. Ela era tão importante que foi nela que Jesus transformou a água em vinho, né? E outra coisa, essa festa de casamento, de bodas, ela duravam de 6 a 9 dias. Tamanho a importância. Já pensou hoje a gente fazer uma festa que dura de 6 a 9 dias? Imagina o Gente, preço. a gente ia enlouquecer, né? A gente iria enlouquecer. Nossa Senhora, é complicado. Imagina o custo disso tudo, né? Então, naquela época, as festas eram um pouco mais simples, era feita nas casas das pessoas e tinha essa duração, né? E então, por isso que Jesus usa essa festas, né? E quando ele diz assim que os enviados do rei foram mortos, o que significa isto? Significa que naquele período, o povo convidado, o povo escolhido, eram o povo judeu, né, de Israel.
E por que este povo foi convidado, foi especial, na verdade? É porque o povo judeus, eles já acreditavam em um único Deus, enquanto as outras raças ainda estavam naquele culto dos vários deuses, né? Deus do sol, Deus do trovão, Deus da lua, Deus do amor, Deus da fertilidade. E o povo judeu não, já acreditava, então era mais fácil. Lembrando, né, que eu não comentei isso no resuminho da parábola, né? Só para lembrar que o rei mandou os convidados não, mandou os servos dele para convidar o povo e, além de desdenhar, de não querer ir no casamento, ainda matou. Então, fazendo paralelo aí com os enviados de Deus, os missionários, que foram mortos, a exemplo de Jesus, né? Depois lá dos profetas de antigamente, Jesus é a nossa significância máxima, que veio num povo que já tinha a raiz de Deus único. Aí, o que o povo pensou? Somos privilegiados. Privilégio ou responsabilidade? Pois é, exatamente isso que aconteceu. Então, o povo judeu sentiu-se. Então nós somos o povo escolhido por Deus? Então nós somos os bons, nós somos os melhores. Vamos para o o céu. O restante. Então nós temos toda a questão de dar as ordens, de determinar o que é certo e o que é errado. Foi bem isso que aconteceu, né? E aí matou-se lá vários apóstolos, inclusive Jesus e tudo mais. Então, é quando então Deus manda o convite ao povo gentil, né? Então, já vocês não querem? Então, vamos estender este convite a todo o resto da população existente. E aí, o que significa, né? Então, mandou-se convidar o povo gentil, e aí vem aquele que não estava com a túnica nupcial. E o que significa essa túnica nupcial? Então, ele aceitou o convite, mas ele não estava preparado no seu interior para aceitar os convites de Jesus. E se a gente fazer um paralelo nisso de hoje, olha, eu aceito Jesus, eu aceito o convite de me transformar, mas o que vem a ser essa transformação? Eu preciso, então, olhar para dentro da Polônia antiga, velha, e me transformar. Isso significa eu vestir a túnica. É fácil? Não, não é fácil. Eu vou fazer isso de um dia para o outro? Também não. Não vou fazer isso de um dia para o outro. Mas eu tenho que gradativamente ir modificando o meu comportamento para que eu aceite, né, as boas novas. Então, é isso puxando aqui para o que a gente está fazendo paralelo do comecinho da parábola com o que tem no resto do capítulo. No resto do capítulo tem um item, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Então a Polônia falou, recebi o convite. Exemplo, né? Agora eu sou cristã. Isso significa que eu vou ter lugar no céu? Eu sou espírita. Isso significa que eu vou ter lugar numa colônia espiritual? Depende. Não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta dizer que a gente é espírita, que a gente é católico, que a gente é umbandista, que a gente é budista. Não importa. O que importa é o que a gente faz. Como ela falou, o que importa é a verdadeira transformação interior, que a gente chama de reforma íntima. Então, não adianta o rótulo, não adianta o título, não adianta ser chamado. E, lembrando que a parábola é uma alegoria, né? O rei achou ruim e expulsou aquele que não estava com a veste. Gente, Deus, a espiritualidade não vai nos expulsar. A gente simplesmente não vai ter condição espiritual, a gente não vai ter sintonia para acessar lugares melhores. Então, enquanto a gente estiver teimoso na nossa sintonia inferior, a gente vai ser atraído para lugares de sofrimento. Quanto mais a gente se depura e se transforma, o nosso perispírito vai ficando sutil e a gente consegue acessar lugares melhores. Então, procurem aí no capítulo, nos outros itens, que vocês vão encontrar exatamente isso que a gente está tratando agora da parábola. Verdade. Kardec chama esta parábola de pueril. Por quê? Porque as pessoas não entendiam, e a gente não entende até hoje, né? A mensagem por falta de interpretação. Então, a gente precisa aprender a interpretar. Como diz lá atrás, eu não sei quem foi que colocou, né?
que, na verdade, a gente lê o Evangelho, tem vários leitores, mas o que falta no mundo são interpretadores do Evangelho e da mensagem, tá? E aí, se a gente pegar hoje, nós estamos preparados para ser escolhido? Como nós estamos, né? Nós já nos transformamos, o nosso planeta está passando pela transformação. Será que a gente vai ser o eleito de viver nesse planeta melhor? Como a gente está? E ó, não adianta ter a desculpinha de que, não, mas eu não fui chamado. Opa. Primeiro que aqui a gente já está no encontro falando sobre o Evangelho. E, gente, nessa etapa do planeta, quem é que pode dizer que não teve acesso ao Evangelho, que não teve acesso a amar ao próximo, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Vou nem falar do amar a Deus, vamos pensar nas pessoas que não têm religião, porque de repente foi apresentado a elas uma religião meio estranha, né? Que parecia um Deus vingativo, então elas optaram por não seguir uma religião. Agora, respeito ao próximo, ética, amar ao próximo, fazer ao outro o que gostaria que fosse feito consigo mesmo, não tem ninguém que pode alegar que não tenha tido explicitamente essa informação no mundo. Primeiro, porque está dentro da nossa consciência. Segundo, porque veio Jesus, veio Kardec, tem um tanto de gente que deixou exemplo de amor na Terra, que deixa exemplo em todas as religiões, em todas as filosofias que existem. Então, todos nós somos sim chamados. E a escolha depende de nós mesmos. Não é alguém que vai apontar o dedo. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Não. Cada um segundo suas obras. Exato, exatamente. É as nossas escolhas, né? Que vai nos dizer o que a gente vai, para onde a gente vai, né? Quais são os caminhos que a gente vai seguir. Independente se eu acredito ou não em Deus, independente se eu sou espírita, católica, evangélica, se eu sou umbandista, o que seja lá o nome que eu dou para a minha religião, independente disto, é as minhas escolhas que vai me dar a oportunidade ou não, né? E aí, assim, a gente precisa lembrar que naquele período de Jesus, as pessoas acreditavam no Deus vingativo, que hoje a gente não acredita mais. Não se encaixa Deus não mais. é vingativo. Hoje não se encaixa mais isto. Aí vamos lá. E aí ele diz assim, para ser escolhido, primeiro a gente tem que ser chamado. Veja quanto importante, né? E aí, nessa parábola, existem vários elementos que a gente precisa compreender. Então, bodas significa comunhão com Deus. Então, é um elemento que a gente tem. Se a gente levar lá e ler novamente com esta visão, a gente vai entender melhor a parábola. E que o Haroldo até comenta desse negócio de bodas, tudo quanto é coisa do Velho Testamento usa-se muito negócio de casamento, de noiva, e é tudo uma figura de linguagem para falar do nosso relacionamento com Deus. Tem muita coisa aí para ser revista até em outras parábolas mesmo. Exatamente. Aí, vestes, o que significa? É o autoburilamento, a purificação do ser. Traduzido no nosso perispírito, né? O que é que dá acesso, que nos dá acesso a regiões superiores ou inferiores? É o peso específico do nosso perispírito. Exato. E aí, nessa parábola, tem vários elementos. Então, tem Deus, tem Jesus, reencarnação, perispírito, espírito, expiação, lei de causa e efeito. E aí ele vem explicando. A túnica, ela significa o perispírito, né? Se o perispírito não está compatível com aonde a gente está, eu estou compatível para esse novo planeta Terra que está passando de expiação para regeneração? Se eu não estiver compatível, eu não posso ficar lá. Eu vou sair fora, eu tenho que sair fora, né? Porque a gente não vai se encaixar, tá? Então, não adianta a gente ficar lá, a gente terá que ser expurgado mesmo. Aí lá tem, atai os pés e as mãos,
Na parábola tem essa frase. Aquele que não estava próprio, para aquele que não estava com a veste nupcial. Exato. E aí é o processo expiatório. Eu tive a oportunidade, eu não aproveitei, então eu não tenho como ficar ali, né? Então eu tenho que ser realmente tenho que sair fora desse local, né? E aí eu tive a oportunidade, mas eu neguei. Aí vem a culpa, vem o remorso. Aí tem uma outra questão que vem, lançai nas trevas exteriores, que é o campo existencial que a gente está, né, da matéria. E aí haverá o pranto e o ranger de dentes. E aí, assim, isso não significa que é uma crueldade com a gente, mas é aquilo que a gente plantou. Se nós plantamos algumas coisas conosco, a gente teve atitudes que não foi compatível com os ensinamentos, e a nossa própria consciência ela é acusadora disto, né? Então, a gente vai ter que passar por uma nova oportunidade para que a gente possa pagar os nossos débitos, né? Interessante, né? Quando a gente olha assim, atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os nas trevas exteriores, aí haverá pranto e ranger de dentes. Parece que está lançando para o inferno, né? Gente, o que é encarnar num planeta de provas e expiações? Não é ver pranto e ranger de dentes? Pranto e desespero não é uma coisa comum do nosso planeta? Então não está falando nada de inferno aqui, não. Está falando de ter uma nova oportunidade para esse burilamento, que é melhorar a nossa veste, para que depois de passar por esses desafios, se a gente se transformar, se a gente dessa vez aproveitar as oportunidades, a gente vai estar burilando a nossa veste nupcial para poder acessar lugares melhores. Então não é assustador, né? Que como Exato. o falou, né? Parece pueril aqui a parábola, mas é profunda demais. Exato. E assim, é o que a gente vive hoje, né? Não é o que a gente vive hoje? Não é o ranger e o pranto. O choro, o pranto, é o que a gente está vivendo hoje no planeta. Então, na verdade, se a gente não aproveitar, se a gente não tiver em condições de evoluir junto com o planeta, a gente vai estar na mesma condição que a gente está hoje. Então, não é inferno, só é a condição. Eu quero ficar nessa condição, é a escolha de cada um. E a espiritualidade de Deus, ele respeita exatamente aquilo que a gente quer, né? Ele não vai te impor nada. Exato, tá? Tem aqui uma frase de Chico Xavier, que eu acho que é importante a gente deixar, que é assim, ó. Deixar a ilusão antes que a ilusão te deixe. Eu acho que é uma coisa profunda, né? E que a gente deve de refletir sobre isto. Tá? E diretamente relacionado com o item que tem aqui, que é a porta estreita. Gente, é muito mais fácil se largar na ilusão da matéria, né? Vamos curtir a vida. É mais fácil, porém é o que a gente deve, porque Paulo falou, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. O que é que nos convém fazer? Fazer escolhas segundo a lei de Deus é mais difícil, sim. Por que é difícil? Porque a gente ainda está num planeta em que a matéria predomina. É só por isso. Por isso que fala que é porta estreita. Porque é difícil ser o diferente, de estar aqui dedicando um momento para um estudo de evangelho, para um momento para leitura, do que, por exemplo, assistir televisão, assistir às vezes até as crueldades que ocorrem na televisão, que ocorrem na televisão não, que ocorrem no nosso planeta ainda. Então, é difícil. Não é fácil, porém, vale a pena. Esse é o ponto. E tem um outro ponto aqui, que é: muito se pedirá àquele que muito recebeu, que fala da responsabilidade. Polônia comentou aí do povo que achou que era escolhido, né, por já ser monoteísta, só que, gente, ser escolhido é uma grande responsabilidade. E, claro, né, se a gente olhar para a nossa vida, todos temos uma missão com M minúsculo. Então, a gente tem o que cabe a nós fazer. A gente tem que valorizar o que nos foi dado, porque nós seremos cobrados por isso. Por Deus, por Jesus, não. Pela nossa consciência, como a Polônia falou. É a nossa consciência que vai dizer: você tinha condições e não aproveitou as oportunidades.
Então, esse capítulo é um grande convite ao burilamento interior, como você comentou. Exato, exatamente, né? E assim, lembrando que quanto mais a gente se melhora, mais a gente se doa, Oh, né? Aqui na pesquisa, eu consegui ver assim que até não sei, mas tem fundamento, mas eu não consegui me aprofundar, que diz que o único eleito no nosso planeta foi Jesus. E Porque eleito ele. não quer dizer privilégio em vão. Não, claro que não. Mas eu acredito que ele tenha sido eleito porque ele passou, ele vivenciou uma circunstância, uma situação que eu, sinceridade, eu não teria essa condição. Não estaríamos preparados. Exato, eu não estaria preparado. Imagina, para levar tantas chicotadas, para ser e ainda dizer, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E por isso, justamente por isso, é o grande eleito, né? Porque foi aquele que já venceu todas as vestes, né, que se pode imaginar, já tem acesso lá às esferas divinas. E mesmo assim, por amor à humanidade, veio nos dar todo o exemplo do caminho que nós devemos seguir. E o caminho que nós devemos seguir é escolher facilidades aqui na Terra? Não foi o exemplo que ele deu, né? Ele escolheu tudo de Exato. mais difícil, como a gente fala do Chico também, né? Que vidinha, né? Que Sim, difícil. sim. Sem dinheiro, sem recursos, e ainda sofrendo, às vezes, calúnias, às vezes, da própria família. Gente, são desafios que não são justificativas para que a gente não faça o que tem que ser feito, para que a gente não cumpra a lei de Deus. Por isso que vem esses missionários. E o maior deles foi Jesus, que esteve entre nós. Exatamente, exato. E assim, a gente até que tem o privilégio no Brasil, né? Porque a gente teve muitas pessoas que foram exemplos, né, para nós. A gente tem o Chico, tem a irmã Dulce, que se a gente pegar a história daquela mulher, independente dela, da religião dela, ela fez o papel dela, Noi, que papel. né? Exato. E assim, é muito pouco falado sobre ela, né? Mas ela não tinha nem os privilégios pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica não aceitava muitas das coisas que ela fazia, né? Então, assim, são coisas e outros que vieram. Hoje a gente tem várias pessoas aí que estão dando exemplo e que a gente precisa aproveitar. Agora, é claro que esses irmãos todos, eles estavam preparados para isso através da reencarnação, né? E E nós talvez estaremos. Vamos encarar o que um nos foi dia. dado hoje e fazer o que a gente tem. Porque será que a gente Exato. teve as mesmas dificuldades que eles tiveram? Ou será que, apesar da gente não poder dar tanto ainda, os nossos desafios são menores? Então, vamos vencer os nossos desafios, cada um segundo a sua vida, né? Cada um sabe dos seus grandes desafios, não é outra pessoa que sabe, é só a gente que sabe. E Exatamente. melhorando a cada dia, sem querer Exato. milagre. A evolução se mede em milímetros. Exatamente, é isso mesmo. É isso o É isso. recado de hoje. E fica o convite aí para se ler o capítulo, né? Porque o capítulo tem muitas informações, mas realmente ele pega na questão do nosso comportamento, das nossas atitudes, para que a gente possa evoluir espiritualmente falando, né? É isso. Tá? Abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado das reflexões. Também. Até a próxima semana. Tchau, tchau.